dia! Estou aqui a fazer meu cafezito e tava lembrando e pensando sobre uma coisa que eu aprendi essas últimas semanas e que eu tenho conversado com outras pessoas também e percebi que é um processo que tá acontecendo com muita gente. Não tá acontecendo, né? Sempre aconteceu, mas a gente só tá conseguindo entender agora, reparar melhor agora, que é sobre os nossos medos e quanto eles nos paralisam. Eu comecei a perceber o medo de uma forma muito sagaz na minha cabeça, que eu sempre achei que eu não tinha muito medo, né? Achei que tinha um medinho ou outro, mas não achei que fosse tanto quanto eu entendo agora. Porque eu percebi que eu tenho medo, o meu medo me impede de viver coisas, porque eu tenho muito medo, não quero me frustrar, não quero me sentir frustrada, não quero sentir esses sentimentos negativos que são naturais, né? E aí, por medo desses sentimentos negativos, como por exemplo a frustração, eu acabo paralisando muita coisa em mim, em minha vida, porque eu tenho muito medo de me frustrar, fracassar, sentir coisas ruins, sentir dor. Tenho muito medo de sentir dor, não gosto, não quero. Então tudo que pode me doer em algum momento, e eu já vejo isso de longe, eu já corro ou já tento fazer de alguma forma diferente para que isso possa não me... Tá falando por horas, quase 10 minutos falando sozinha e não gravou. Vamos lá, vou tentar falar tudo de novo que eu nem lembro direito. Tô aqui tomando meu café da manhã, torradinha, com guacamole e um cafezinho. E seguindo esse papo, eu tenho entendido, eu comecei a perceber esse movimento, né, já há um tempo, e isso começou de forma sutil e foi crescendo, né, em minha percepção. Eu consegui mesmo entender tudo agora, através de uma escrita e depois de conversar com algumas pessoas também que estão sentindo isso. E, enfim, eu percebi que eu tenho fugido muito, né, de sentir medo, de sentir dor. Tenho muito medo de me frustrar e eu sempre tento fazer de tudo para evitar essa frustração, essa possível dor, evitar caminhos que me levem à frustração, evitar caminhos que me levem à dor. Sendo que é algo natural do ser humano, é algo natural de se sentir, de se viver, não tem mesmo para onde correr. E agora que eu tô começando a entender isso, tem sido uma tremenda virada de chave, porque eu percebi o quanto esse medo me limita de alcançar a minha essência e expandir, transbordar e ser eu mesma em pura essência e tudo mais. Porque eu fico com esse medo e ele trava o meu potencial. E, enfim, né, em busca disso e de entender isso, eu fui percebendo esses movimentos e tenho entendido o quanto é importante eu começar a aceitar que eu vou sentir dor, aceitar que eu vou me frustrar, aceitar que pessoas vão me decepcionar, aceitar que eu mesma vou me decepcionar, que eu não vou conseguir atingir alguns sonhos, porque esse medo vem exatamente nesse lugar, tipo, eu sonho com uma coisa, eu sonho com essa xícara de café, mas eu tenho medo de não conseguir ela, por isso eu já corto esse meu sonho para eu não me frustrar se eu não conseguir essa xícara de café, por exemplo. Talvez não tenha ficado claro, mas enfim. Eu aceitar essa frustração,
aceitar que eu posso me machucar, aceitar que eu vou me machucar, aceitar que eu vou me frustrar, que é uma coisa que vai acontecer, que é a coisa de todo ser humano. Esse aceitar tem deixado as coisas mais leves, porque quando você fica ali tentando resistir, quando tá parada, tentando lutar contra, deixa tudo muito mais difícil, né? Você gasta muita energia que você poderia estar gastando em transformar essa experiência ruim em coisas boas para sua evolução, em trabalhar isso em você e outros focos. Tá acontecendo as coisas que só são como são, que é o que nos fazem ser humanos, esses sentimentos de frustração, de dor, de tristeza, essas coisas ruins. Faz parte da trilha de ser um ser humano, e eu percebi que eu tava tentando ser outra coisa que não ser um ser humano. Eu tava tentando evitar de sentir isso tudo, que é uma coisa que é de ser humano sentir. Esqueci de botar um temperinho verde nessa guacamole. Peguei ali. Eu pego esse que a gente compra, aí eu corto, a raiz que fica, eu boto no copo de água e ela nasce de novo. Então você tem mais cebolinha. É uma dica aí. E perceber esse movimento tem sido essa virada de chave, né, na minha cabeça. Eu tenho conversado com outras pessoas também que têm percebido esses movimentos desse medo, né, controlando e impedindo a gente de transbordar e alcançar a nossa essência, de viver, de ser, estar. Porque realmente trava, realmente bloqueia muita coisa. E tudo é equilíbrio, né? O medo é importante, porque é uma coisa ali de proteção, para você se precaver, se preparar. Mas não é uma coisa pra ti, às vezes, né? Depende do caso. Nem tudo é 100%. Mas, às vezes, não é porque você tá sentindo medo que você tem que paralisar. Às vezes é só pra você ter uma atençãozinha ali, mas não pra te paralisar. Só pra você ter cuidado, né? Pra você se cuidar, se proteger. Mas não necessariamente pra te travar. Por exemplo, eu demorei muito de fazer tatuagem, porque eu morria de medo da dor, que vai doer muito e não vale a pena sentir essa dor pra ter uma tatuagem, não sei o quê. E eu já tava começando a perceber esses movimentos do medo, né? Não entendia direito ainda, mas foi um passo importante para essas conexões do presente. E aí eu tinha muito medo de fazer tatuagem, demorei muito. Eu fui fazer tatuagem com uns 20 anos já. Porque eu tinha medo dessa dor, de sentir dor, eu não queria sentir dor. Todos os caminhos que podem me fazer sentir dor, eu tava correndo, não queria. De dor, eu não queria, eu tava fugindo de tudo que pode me fazer sentir dor. Tudo que pode me frustrar, relações, sonhos, tipo, evitar sonhar com uma coisa porque eu acho que eu posso não alcançar essa coisa. Então, se eu acho que eu posso não alcançar essa coisa, eu não vou querer estar sonhando com ela porque eu não quero me frustrar e não conseguir alcançar essa coisa, saca? E isso é muito limitante porque eu posso sim não conseguir alcançar essa coisa, tudo bem. Mas eu posso sim alcançar essa coisa, alcançar muito mais outras coisas. E esse pensamento de ser ou não ser, de é ou não é muito limitante. Esse medo de não alcançar e por isso eu não faço as coisas. Por exemplo, em relações também, tenho percebido esse movimento muito em relações. Porque eu tenho muito medo de me frustrar com as pessoas, das pessoas me magoarem, me machucarem. E tenho entendido, né, que esse medo das pessoas me frustrarem tem me travado em ser eu mesma. Então eu não vou me abrir para essa pessoa, eu não vou ser eu mesma com essas pessoas novas que estão chegando. Até pessoas que já estão na minha vida também, eu fico sempre na contenção, essa pessoa pode me fuder a qualquer momento, que não sei o que, tudo pode acontecer. E aí eu fico sempre observando pra qualquer movimento que eu ver que alguma coisa ruim pode acontecer, eu já correr pra longe pra não me machucar, pelo menos não me machucar tanto, não me frustrar.
não me frustrar, né, tanto. E, enfim, isso tem me afetado muito porque isso trava muito o meu eu de ser ele mesmo. Então, se eu tô com medo de você me machucar, de você me frustrar, eu não vou me abrir pra você, eu não vou ser eu mesma, eu tô ali, ó, na metade, enfim, não tô vivendo sendo eu mesma enquanto eu tô sentindo essa dor e esse medo da frustração. Quando eu tô sentindo esse medo, né, essa dor. Quando eu tô sentindo esse medo dessa frustração, eu não tô sendo eu, de verdade, sabe? E uma coisa que eu trabalho muito em mim, minha vida, é realmente estar conectada cada vez mais com essa minha essência verdadeira e transbordar cada vez mais essa minha essência, esse meu eu verdadeiro e me conectar com essa energia cada vez mais. E esse medo de me frustrar me impede muito nesse movimento, empata muito esse meu movimento. Porque o medo, ele limita, né? Eu chego até aqui e não vou, porque eu fico com medo de ir. Então, e enfim, eu sempre soube também, né, que o medo é uma ferramenta do sistema para eles conseguirem controlar a massa, isso em tudo. Não quero entrar nesses temas agora, ou nunca, mas enfim. Eu sempre entendi e consegui ver que era através desse medo que o sistema controlava a massa, né? Controlava o povo. Ao menos tenta e consegue. E agora eu tô conseguindo ver que esse medo imposto por essa construção do sistema tá dentro da minha mente, de mim para mim mesma, e de uma forma que me trava e me limita de transbordar e prosperar e ser eu mesma. Não prosperidade de dinheiro, só dinheiro, né? Mas a gente prospera em tudo, em transbordar, né? Prosperidade nesse sentido de transbordar, de ser eu, em essência mesmo. Isso é muito louco, como eles conseguem botar isso na nossa mente. Mas o primeiro passo é perceber, e eu já tô conseguindo perceber isso em mim, e já tô começando a trabalhar. E para um primeiro passo significativo, eu acho que eu vou lançar um piercing no rosto, acho que no septo, ou na boca, ou aqui, não sei. Nem na orelha eu tenho nada, porque eu tenho medo de sentir dor. Eu não quero sentir dor, então eu evito, então eu prefiro não fazer. Por mais que valha a pena, por mais que eu fique bonitinha, por mais que seja um negócio que vai trazer uma vida ali pra mim, que eu possa melhorar minha autoestima, que eu possa me achar mais bonita e tal, me sentir mais eu mesma, porque a cara limpa assim, às vezes eu não me sinto muito eu, porque é muito padrão e eu tento fugir tudo de que é padrão demais e chato, não sou eu. Eu gosto de coisas diferentes, sabe? De expressão e tudo mais. E, enfim, uma cara limpa dessa daqui não sou eu. E eu tenho entendido isso. E pretendo fazer esse movimento de lançar um piercing e de escolher sentir dor mesmo, assim, com essa consciência de tô indo sentir dor mesmo, eu te aceito dor. Eu aceito sentir você dor. Ou me frustrar também, porque eu posso não gostar desse piercing, ou falando de relação também, de relacionamentos, eu entender que eu vou sim me frustrar com as pessoas, aceitar isso, vou sim me frustrar comigo mesma, aceitar que eu vou sim não alcançar alguns sonhos que eu quero, e nem por isso eu vou deixar de sonhar, nem por isso eu vou deixar de tentar, porque eu só vou saber fazendo, né? A gente não tem como saber sem fazer antes. E que possamos aceitar cada vez mais a nossa humanidade, falando isso para mim mesma e talvez para você, se você estiver precisando ouvir. Que a gente possa aceitar cada vez mais a nossa humanidade, aceitar que faz parte dessa condição humana sentir dor, se frustrar, se machucar, aceitar que eu vou me frustrar, aceitar que eu vou me machucar. E é isso, que eu consiga ver a importância do medo. Sentir medo é importante, de uma forma de proteção,
segurança e cuidado, mas não para me paralisar, que esse medo não me paralise com as coisas da vida, com os sonhos que eu quero alcançar. E que esse medo de frustração e de não alcançar e de não conseguir não me impeçam de tentar. Sim, eu posso não conseguir alcançar um sonho, mas sim, eu posso conseguir alcançar esse sonho e muito mais. E coisas também inimagináveis. Então, eu só vou saber tentando mesmo. Então, que eu entenda cada vez mais que tá tudo bem a gente se frustrar, tá tudo bem ser um ser humano. Faz parte da condição humana. Não tem como ser um ser humano sem sentir dor, sem se frustrar, sem se machucar. Faz parte. E, enfim, tô querendo me jogar mais de cabeça nas coisas mesmo, com verdade, assim, intensidade. E acho que isso pode estar me ajudando mesmo a ficar mais tranquila e em paz com tudo isso. E acho que é isso. Me conta aí se você sente isso também, como essas percepções de medo e frustração por aí. Espero que possa ter ajudado de alguma forma por aí também. E é isso. Beijo.